Bom dia, irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Estamos na véspera da Páscoa. Estamos no dia em que comemoramos a entrada triunfal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Jerusalém, onde as multidões tiravam suas vestes, faziam tapete, pegavam ramos de palmeiras, fizeram um tapete para Jesus entrar. E ele entrou como Rei dos Reis, que é, Senhor dos Senhores, que é, mas na forma de servo sofredor, montado num jumentinho, filho de um animal de cria. E aquelas multidões que o aplaudiram, dizendo, Hosana ao que vem em nome de Davi, é a mesma multidão que hoje, ainda hoje, diz que o aclama, mas na prática o nega. Eu chorei hoje vindo para cá, quando eu encontrei tanta gente carregando ramos de palmeiras. E a gente sabe que isso é apenas uma coreografia. Na prática não tem nenhuma comunhão. E na hora me veio a memória, 2024 anos depois, e o povo continua adorando apenas de lábios, apenas como coreografia, apenas como ritual. Mais de 500 anos depois da reforma protestante do século XVI, que foi uma reforma na igreja. A ideia dos reformadores não era criar uma igreja, eles nunca criaram, mas era reformar aquela igreja que estava prostituída, que estava em Babilônia e continua em Babilônia. De nada adianta dizer Hosana ao que vem em nome de Davi, se daqui a pouco, daqui a algumas horas, está na cerveja, está nos vícios, está no adultério, está na prostituição, está numa vida contrária à palavra de Deus. A história é a mesma, os nomes é que mudam. E o que me veio à memória quando eu vi tanta gente carregando ramos de palmeiras, é que a única solução está no Senhor mesmo. E nós, como igreja, nos humilharmos sob a sua poderosa mão, para que Ele faça milagre, só um milagre mesmo, para libertar esse povo da ignorância, de adorar o Senhor com os lábios, mas o coração distante do Senhor. Nós vivemos no meio desse povo, não é por força, não é por violência, como diz Zacarias, mas é pelo Espírito de Deus que o povo pode ser libertado. Na mesma hora me veio à memória a grande campanha Cristo, a Esperança Nossa, que houve no Brasil todo e que não aconteceu por acaso. Foi fruto de mais de 5 anos de oração incessante da igreja, preparando-se para aquela campanha de 1964. E realmente houve um reavivamento no Brasil. Se nós orarmos, veremos a glória de Deus. Irmãos, vamos abrir o texto sagrado em Zacarias capítulo 2. Vamos ficar de pé para a leitura. Muito bem, André. Zacarias capítulo 2, do verso 6 ao verso 9. Façamos juntos, em uma só voz, esta leitura. Leiamos. Vamos lá? Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia, pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí, agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Nós vamos orar. Eu vou convidar o presbítero Astolfo, que vem até aqui, e ore pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Presbítero Astolfo. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Nós te agradecemos por estar aqui na tua casa de oração. Somos gratos a ti, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Amém. Pedimos, Pai, que tu nos abençoe nessa manhã. Esteja, Senhor, com a pregação da palavra, que nós possamos ouvi-la, Senhor, e guardá-la em nosso coração,
como assim tu desejas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Podemos sentar, irmãos. E eu quero falar justamente sobre a presença de Deus em Sião. A presença de Deus em Sião. Diga comigo. Diga assim. A presença de Deus em Sião. Diga assim. Eu sou Sião. Eu quero ser Sião. Sião é morada de Deus. Sião é sinônimo da glória de Deus. Pensando nesse texto, eu me lembrei da história do maior evangelista do século XX, depois do apóstolo Paulo, reconhecido como um dos maiores evangelistas que o mundo já teve, o reverendo Dr. Billy Graham. Nasceu no dia 7 de novembro de 1918, em Charlotte, Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Aos 22 anos de idade, ele foi ordenado pastor e já começou como evangelista. E Deus o usou de forma tremenda, poderosa. 8 anos depois, aos 30 anos de idade, uma onda de liberalismo teológico assolou a América do Norte e um pastor muito seu amigo enveredou pelo liberalismo, uma corrente da igreja que sempre existiu, persiste ainda hoje, que diz que a Bíblia não é toda a palavra de Deus. Isto é uma praga. Sem exagero nenhum, muitos teólogos seguem por esse caminho, são teólogos, apresentam-se como protestantes, até mesmo como reformados, mas negam a inerrância das Escrituras Sagradas. E isto foi muito forte. Esse amigo de Billy Graham conseguiu assustá-lo. E ele ficou preocupado. Ele chegou a vacilar na fé. A exemplo de Asaf, do Salmo 73, quase os seus pés resvalaram. Aliás, isso acontece com todos nós. Acontece com todos nós, acontece com todos os teólogos. Conhecemos teólogos famosos dos nossos dias, da nossa igreja, homem de Deus, que passaram por experiência semelhante. Isso foi muito forte na vida do jovem pregador, pastor, evangelista, nos seus 30 anos de idade. E para completar, numa cruzada que foi para ele uma decepção, houve uma preparação grande, forte, mas naquela cruzada pouquíssimas pessoas se renderam ao Senhor Jesus, não houve total unidade da igreja, das igrejas que estavam participando, e isso aumentou mais a crise na vida do jovem Billy Graham. Mas a história registra que isso não demorou muito, porque como fiel servo de Deus, ele começou a buscar a Deus em oração. E o que o libertou dessa crise foi justamente a oração. Numa determinada noite de insônia, veio-lhe à memória, naturalmente, movido pelo Espírito Santo, o texto do apóstolo Paulo, de 2 Timóteo 3,16. E naquela madrugada insone, esse texto falou profundamente ao jovem pregador Billy Graham. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A história registra que ele levantou-se, estava sem dormir mesmo, e na mesma hora veio à sua memória também a lembrança de que nosso Senhor Jesus sempre reportou-se às histórias do Antigo Testamento, como a história de Noé e a arca, a história de Jonas, o profeta, engolido por um grande peixe. Aliás, um dos pontos que os liberais, que os teólogos liberais, que os que negam a inerrância das Escrituras mais batem, mais atacam e se apegam. Eles dizem, como é que pode? Isso não pode. Negam o nascimento virginal de nosso Senhor Jesus. Eles dizem isso. Para nós que estamos do lado de cá, para nós que estamos na palavra, é uma loucura. Claro, é loucura.
E veio então a mente do Billy Graham. Não, Jesus citou Noé, Jesus citou Jonas. E também, no mesmo momento, o Espírito Santo falou ao seu coração, lembrando que os escritos da palavra foram soprados pelo Espírito Santo. Ele saiu e começou a andar ali próximo à sua casa. E o texto diz, a história registra, que de repente ele se ajoelhou naquela madrugada e fez uma oração. Ele disse: ó Deus, há muitas coisas que eu não entendo na Bíblia, mas eu aceito a Bíblia como a tua palavra revelada pela fé, eu aceito como a tua palavra inspirada. Esta é a nossa profissão de fé. A Bíblia toda é inerrante, a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. É por isso que nós não podemos ter duas caras, nós não podemos ter uma cara aqui na Santa Ceia e outra cara ali na festa, e outra cara ali numa mesa, diante de cerveja, diante de qualquer tipo de bebida alcoólica, porque isto é uma afronta contra a santidade. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra o homem, não é contra o sangue, não é contra a carne, é contra principados e potestades, é contra dominadores deste mundo tenebroso, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque a carne, essa carne em que o nosso espírito habita, ela é pecaminosa, ela é rendida, ela é vendida ao pecado, ela é condenada à morte por causa do pecado. Davi disse: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Há uma luta, o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero esse faço. E ele ainda diz: eu esmurro meu corpo, reduzo a escravidão. Porque a nossa tendência, e não tem bom para isto. O único que não caiu em tentação foi o Senhor Jesus Cristo. Mas lembre, igreja, Jesus foi tentado em todas as possíveis tentações que nós possamos sofrer. Ele sofreu todas. Pense, ele sofreu todas as tentações. Mas ele não caiu em tentação. E ele manda que a gente ore dizendo: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Irmãos, Deus veio em Cristo nos salvar, não para que nós sejamos religiosos, não para que nós estejamos simplesmente carregando ramos de palmeiras, não para que nós sejamos como aquela multidão frenética de Jerusalém, que gritou profeticamente, gritou falando a verdade: Hosana ao que vem, em nome do Senhor, a Hosana ao filho de Davi, mas isso dos lábios para fora. O coração estava distante do Senhor. Sião simboliza a presença de Deus em nossa vida. Naquela madrugada, após esta oração, Billy Graham levantou-se dos seus joelhos, porque sentiu a presença de Deus em Sião. Aquela madrugada foi um Pentecoste na vida de Billy Graham. Ele levantou-se e viveu os seus 100 anos de idade, sem jamais se afastar da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós continuamos aqui meditando em Zacarias, e a tônica, a ênfase de Zacarias, como de todos os profetas, é exatamente chamar Israel à consagração, chamar Israel à santidade, chamar Israel a viver na glória de Deus, chamar Israel a viver em Sião, chamar Israel a reconhecer que nós somos o Sião, nós somos o povo de Deus. Chamar a atenção de Israel para a Shekinah, para a glória de Deus em Sião. E quando se vive na glória de Deus, não há lugar para o pecado. Quando se vive na glória de Deus, não há lugar para dúvida. Quando se vive na glória de Deus, não há lugar para a incredulidade.
Nós já vimos que a causa do cativeiro babilônico foi justamente a maneira como Israel trocou a glória de Deus pela sua glória, trocou o ideal de Deus pelos seus ideais, trocou a obediência a Deus pelo desejo de satisfazer aos seus apetites carnais. Essa foi a causa do cativeiro babilônico. Então, Sião simboliza a presença de Deus, Sião simboliza a morada de Deus, Salmo 14, 7, Salmo 132, 13. Sião simboliza a Jerusalém terrena, 2 Samuel 5, 7, mas também a Jerusalém celestial, Hebreus 12, 22, Apocalipse 14, versículo 1. Nós temos todo o direito de dizer, nós somos o Sião, nós somos o povo de Deus. Nós somos a representação da glória de Deus aqui na terra. Perceba isto? Nós como igreja, nós como a menina dos olhos de Deus, nós somos o Sião de Deus. Então nós somos a representação da Shekinah, da glória de Deus aqui na terra. Como a menina dos olhos de Deus. Então nós não podemos transgredir. Não dá para ser crente meia tigela, não dá para ser crente de sim e não, não e sim. A Bíblia diz que nós temos que ser sim, sim e não, não. Não dá para ser crente em cima do muro, não dá para ser crente morno. A Bíblia diz que nós temos que ser crentes determinados, decididos, quentes, na figura do Apocalipse. Esses versos de 6 a 13, eles estão em forma de poesia. É a explicação da terceira visão. E o Espírito Santo deu esta revelação a Zacarias em forma de poesia. As duas metades têm estrutura semelhante. As partes de 6 a 9 e de 10 a 13. Zacarias de 6 a 13. Então, de 6 a 9 e de 10 a 13 são duas partes da poesia, e os analistas mostram que elas têm estrutura semelhante. Uma ordem inicial, depois de uma seção que começa com porquê, os versos 6 e 10, e depois das palavras divinas o profeta comenta, e sabereis, versículos 9 e 11. E a gente pode conferir com Zacarias, capítulo 4, versículo 9, capítulo 6, versículo 15. Em cada metade há uma palavra do Senhor e uma do profeta. Do ponto de vista das ideias, esta poesia, em suas duas partes, se completam. E isso, na teologia bíblica, significa ênfase ao texto, ênfase à mensagem. Como já falei aqui domingo passado, não é de estranhar, porque o Senhor é o mestre dos mestres. Ele é o pedagogo dos pedagogos, então a didática da Bíblia é perfeita. A visão está no capítulo 2, de 1 a 5, a visão do cordel de Medir. E nos versículos de 6 a 13, há como que uma prova dos 9. Há um teste, há uma prova do que diz, do que ensina a visão do cordel de Medir. Vejamos o texto, versículo 6, literalmente significa fugir, significa fujam da Babilônia, e Babilônia na Bíblia representa toda a iniquidade, mas Babilônia também na Bíblia representa todo falso culto, ou melhor, todo espírito de religião. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é o corpo de Cristo, é o reino de Deus aqui na terra. Religião é a tentativa do homem de ir a Deus, e aí pode ser por qualquer caminho, o misticismo, qualquer religião. O cristianismo não é isso. O cristianismo é a vida de Deus implantada em nós. Por isso que nós não somos donos de nós mesmos. Por isso que nós não podemos fazer a nossa vontade. Por isso que o apóstolo Paulo diz, logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Nós não somos donos de nós. O nosso dono, como nós cantamos agora há pouco, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, o nosso dono é o Senhor Jesus.
No versículo 7, saia meu povo que ainda está em Babilônia. Irmãos, gravem bem, Babilônia representa todo culto falso. Babilônia representa todo culto falso, toda falsa adoração. É Babilônia. Babilônia representa toda teologia liberal. Babilônia representa todo amor à carne, todo amor ao presente século. Então a palavra de ordem lá em Apocalipse, o Senhor Jesus diz a João, para que João fale à igreja, fujam de Babilônia, sai de Babilônia, povo meu. A ênfase é que não há comunhão de quem está em Sião com quem está em Babilônia. Não há comunhão de quem está na luz com quem está nas trevas. Por isso que Pedro diz, citando literalmente a palavra do Senhor, Deus põe a palavra nos lábios de Pedro, 1 Pedro capítulo 1,16, sede santos, como o Senhor vosso Deus é santo. E nós já sabemos que ser santo é ser separado. Ser santo é não ter impureza. Ser santo é ser sincero. Ser sincero é ser sem máscara, sem cera, sem ranhura. É um vaso novo nas mãos do oleiro. Saia de Babilônia. Versículo 8, para obter a glória. O Senhor diz para obter a glória. E a ideia aqui do versículo 8 é fantástica. Deus está dizendo, venham à minha glória. Venham viver na minha glória. Deleitem-se em mim, não deleitem-se nos prazeres da carne, não deleitem-se nos prazeres dos olhos, não deleitem-se nos prazeres dos lábios, no sabor das coisas, que esta foi a causa pela qual Eva se deixou seduzir pela serpente. Aquele fruto lhe foi agradável aos olhos, aquele fruto lhe pareceu saboroso ao paladar. E a história é a mesma. É por essa mesma característica que todos nós pecamos quando pecamos. É algo que sensibiliza a nossa carne. É algo que dá prazer à nossa carne. Então a palavra de ordem é, esqueçam a vossa carne, esqueçam os prazeres do mundo, deleitem-se na minha Shekinah, deleitem-se na minha presença, deleitem-se na minha glória. O Salmo 37, versículo 4, diz isso de forma magnífica, perfeita. Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. E o versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Esta é a condição de quem vive na glória. Então esse versículo 8 está dizendo, o povo estava voltando de Babilônia, alguns ainda continuavam lá por causa dos seus negócios, o povo estava voltando, mas o povo estava ainda preocupado com as suas coisas, construindo suas casas apaineladas, casa na cidade, casa no campo, esqueceram de edificar o templo, esqueceram de reconstruir os muros, era para ter feito isso de imediato. Então Deus levanta os profetas Zacarias, Ageu, Malaquias. Deus levanta esses profetas do pós-exílio para despertar Israel a um avivamento espiritual. Será que nós precisamos de avivamento espiritual? Quando vemos tanta gente dizendo que é cristã, tanta gente dizendo que é cristã, tanta gente dizendo que adora Jesus, mas o coração distante do Senhor, a vida distante do Senhor, numa sociedade rendida ao pecado, numa sociedade rendida ao vício, numa sociedade rendida aos prazeres, numa sociedade rendida à vontade da carne. No versículo 9, aliás, ainda no versículo 8, o Senhor diz, venham para a minha glória e lembrem-se de que isso não é por acaso, é porque eu vos comprei e vos chamo de a minha pupila. Vocês são a menina dos meus olhos. Nós não somos a menina dos olhos do Laele, lá do mundo. Nós não somos a menina dos olhos da carne. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E uma oração que eu tenho feito diariamente é, Senhor, será hoje que eu vou te ver face a face?
Eu não sei. A qualquer hora, a qualquer instante, o Senhor vai me chamar. E eu tenho feito esta oração diariamente. Senhor, será hoje que o Senhor vai me chamar para que eu te veja face a face? E eu concluo minha oração lembrando de que sem santificação ninguém verá a Deus. Sem arrependimento, sair daqui. Sem arrependimento e santificação, ninguém verá a glória de Deus. Versículo 9. Eles virão a ser presas daqueles que o serviram. Ou seja, o mundo, a Babilônia, o mundo que se exalta, o mundo que manifesta os seus prazeres, a sua luxúria, o mundo que procura se deleitar no seu pecado, que vive no seu pecado, este mundo vai pagar. Este mundo vai pagar. Nós, como povo de Deus, não podemos esquecer que a sentença é clara. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. O versículo 9 é uma alusão que o Espírito Santo dá a Zacarias acerca do juízo eterno. Aqueles que forem fiéis, o Senhor os colocará à sua direita e lhes dirá: vinde benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aqueles que o negaram, aqueles que não foram fiéis, aqueles que não viveram em santidade, aqueles que não buscaram a santificação, aqueles que o honraram apenas com os lábios, aqueles que o adoraram apenas carregando ramos de palmeiras, com uma vida distante do Senhor, aqueles que frequentaram os cultos, foram membros de igreja, até tomaram a Santa Ceia, mas não viveram em santificação, o Senhor os colocará à sua esquerda e lhes dirá: apartai-vos de mim, malditos. Ide para o lago que arde como fogo de enxofre, e enxofre, a saber, a segunda morte. O inferno é real. Tem muitos crentes que não gostam de ouvir falar no inferno, mas você sabe que Jesus falou mais no inferno do que no céu? Conte quantas vezes Jesus falou no inferno e no céu no Evangelho. Ele falou muito mais no inferno. Claro, porque Ele é o nosso médico dos médicos, Ele cuida de nós, Ele quer a nossa salvação, Ele quer que nós tenhamos vida, Ele quer que nós vamos para o céu, entremos no céu. Então Ele advertiu: cuidado, porque o inferno é real. Por isso que Ele diz que no dia do juízo muitos chegarão para Ele e dirão: Senhor, Senhor. E Ele vai lhes dizer: nunca vos conheci. E esses vão insistir: mas nós pregamos o Evangelho em Teu nome, nós fizemos milagres em Teu nome. E Jesus vai continuar dizendo: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Não basta ser crente, não basta pregar, não basta ter frutos, não basta fazer milagres. Muita gente faz isso. Lembra daqueles magos lá do Egito? Quando Moisés começou a fazer as maravilhas, os magos começaram imitando também, até que Deus disse: para com isso. A glória é minha. Mas o que a Bíblia ensina é que é possível o ímpio fazer milagres, dizendo em nome de Deus, e não ter nenhuma comunhão com Deus. Eu quero terminar com as seguintes aplicações: a presença de Deus em Sião, e Sião somos nós. Sião é a igreja, Sião é você, Sião sou eu. Sião somos nós. A presença de Deus em Sião exige a santificação do seu povo. É o que está nos versos 6 e 7 que nós lemos. A presença de Deus em Sião garante a sua glória na vida do seu povo. Eu creio que é exatamente por isso que Jesus diz no texto que o presbítero Cláudio já leu hoje: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Somos verdadeiros adoradores ou não? Se somos verdadeiros adoradores, descansemos no Senhor, porque o Senhor aceita o verdadeiro louvor. E quem adora a Deus em espírito e em verdade, não tem do que se arrepender. Quem adora ao Senhor em espírito e em verdade, a Bíblia diz: este é um mais do que vencedor. Mas a terceira lição:
é que a presença de Deus em Sião garante o cumprimento de suas promessas na vida do seu povo. É o que está no versículo 9 que nós lemos. A presença de Deus em Sião garante o cumprimento das promessas na vida do seu povo. Versículo 9, porque eis aí, agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. O Senhor vai reverter o quadro. Nós já conhecemos o final da história, irmãos. E o final da história diz que nós somos os campeões. O final da história diz que nós somos os vencedores. O final da história diz que nós não devemos desanimar. O final da história diz que nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus para conosco. O versículo 9 nos mostra que o Senhor cumprirá a promessa que nos fez. A presença de Deus em Sião. E você pode dizer, Deus habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está em Cristo é templo do Espírito Santo. Então a presença de Deus em Sião garante o cumprimento de suas promessas na vida do seu povo. E uma oração que todos nós devemos fazer também é reivindicar, porque a Bíblia diz, pede-me que eu te darei as nações como herança. Se ele fala num sentido global, quanto mais no sentido particular. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Nós não geramos filhos para povoar o inferno. Os nossos filhos pertencem a Deus. Talvez eles estejam enfrentando uma luta terrível, como Billy Graham enfrentou. Talvez os nossos filhos estejam como Asaf, quase a resvalar os pés. Talvez os nossos filhos hoje não estejam andando na glória de Deus. Mas a Bíblia manda que a gente reivindique a promessa de Deus. E a promessa de Deus para os nossos filhos é que eles são herança do Senhor. A promessa de Deus para nossos filhos é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A promessa de Deus para os nossos filhos é de que daqueles que o Senhor nos deu, como é que diz o texto? Daqueles que o Senhor me deu, nenhum só se perdeu. É promessa de Deus, irmãos. Graças a Deus que a fúria do inimigo não prevaleceu na vida do jovem pregador Billy Graham. Ele levantou-se naquela madrugada e ratificou a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E não por acaso foi eleito e é reconhecido como o maior evangelista de todos os tempos, depois do apóstolo Paulo. No dia 21 de fevereiro de 2018, aos 100 anos de idade, no mesmo estado onde ele nasceu, na Carolina do Norte, em Montreal, ele foi chamado para a glória celestial. Combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. A mensagem de Zacarias é que se nós guardarmos a fé, a glória do Senhor vai se manifestar na nossa vida, na vida de nossos filhos, na nossa casa. Que Deus nos abençoe. Amém.